Então vamos fazer a nossa prece. Convido a todos nesse momento para que fechem os seus olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos junto da espiritualidade, que mais serenos com a canção, estejamos mais tranquilos, possamos estar mais receptivos para o trabalho da noite, para esse nosso estudo, para nosso evangelho, que possamos, nesse momento, absorver todas as boas energias da espiritualidade, sentindo a nossa transformação desde as nossas células, sendo revigoradas. Vamos nos harmonizando na serenidade da música, respirando profundamente, trocando todas as nossas energias do nosso corpo. E nesse momento nós vamos sentindo a presença de toda a espiritualidade que nos acompanha. E vamos nos dando as mãos aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, protetores espirituais, companheiros que estão conosco há muito tempo, nos auxiliando, nos guiando, nos inspirando, nos protegendo quando solicitado, quando merecido. Agradecemos também a espiritualidade através deste perfil, todos os mentores responsáveis deste evangelho, agradecendo esses irmãos pelas inspirações, por nesse momento nos conectar através das redes sociais, para que o evangelho chegue em cada uma das nossas casas. Vamos sentindo a presença dos mentores das nossas casas, nos dando sustentação, cuidando de nós, da nossa família, neste ambiente que é o nosso primeiro ambiente de aprendizado, de experiências. E junto dos mentores do nosso lar, nós vamos à frente da nossa casa, abrindo as portas e permitindo a entrada de toda a espiritualidade responsável pela limpeza, pela higienização e pela proteção. Vamos adentrando os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, as equipes de samaritanos. Todos esses irmãos vão passando por todos os cômodos de nossas casas. Eles vão retirando formas pensamentos, miasmas, energias negativas, vão queimando tudo com seus incensos, com suas ervas, passando por esses ambientes, harmonizando, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro, preparados para mais um evangelho no lar. Voltamos à entrada da nossa casa, nos encontramos com Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, e pedimos a ele que deixe um ou mais dos seus cruzados à frente de nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade ao longo dessa semana, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Nossa casa nesse momento se encontra então protegida, iluminada. Ao seu redor é preparada uma cúpula de proteção, no seu topo uma bandeira branca e hasteada e um farol reluzente aceso. E toda a espiritualidade percebe que em nossos lares está sendo realizado um evangelho e que se possam fazer presentes todos esses irmãos necessitados da palavra, necessitados do evangelho do Cristo, necessitados dos aprendizados da noite de hoje, assim como nós. Sentimos a presença das falanges espirituais de professor Eurípides Barçanufo, do Dr. Bezerra de Menezes e de tantas outras falanges do alto. E saudamos os apóstolos, os primeiros cristãos, temas do Evangelho da noite de hoje, representantes do Cristo, representantes do seu Evangelho, que possamos na noite de hoje conhecer um pouco mais
de quem eram, o que fizeram, como transformaram as suas vidas e deixaram um legado para que nós pudéssemos conhecer Jesus, para que hoje pudéssemos estar aqui reunidos. Vamos sentindo a presença da nossa mãe. Maria de Nazaré nos acolhe nesse momento, nos abraçando, acalmando os nossos corações, por vezes cheios de angústia, cheios de ansiedade, de preocupações. Vamos colocando essas dores em suas mãos. Que ela possa nos acalmar nos momentos de necessidade, nos tranquilizar, nos dar confiança, nos dar esperança, fé. E sentimos a presença do Mestre, que nos acolhe, que nos abraça, que nos mostra o caminho, através dos seus ensinamentos, através do seu Evangelho. Que ele possa mudar a nossa vida. Junto com toda a doutrina reveladora, que o Espiritismo Consolador nos auxilia dando norte rumo à nossa evolução moral, nossa evolução espiritual. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por hoje estarmos reunidos, por termos saúde, por termos o nosso trabalho, os nossos familiares, por tudo que somos. Agradecemos do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos mais uma vez, aqueles que chegaram durante a nossa prece. Hoje nós vamos falar sobre os apóstolos, dando início aí a uma nova etapa dos nossos estudos dentro do Evangelho no lar. Então, vamos seguindo como base, como norte, o livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus de Cair Bar Schutel. E antes de fazer as leituras, para a gente poder entender um pouco do contexto do nosso estudo de hoje, eu pedi lá nos stories que vocês comentassem, né? Quais eram os apóstolos preferidos de vocês, tal. É muito interessante porque a gente ouve muito do Evangelho, ouve muito de Jesus, ouve muito dos apóstolos, mas a gente acaba não entendendo a real importância que essas criaturas tiveram aí na divulgação do Evangelho, né? Tiveram, junto com o Cristo, em todo o processo em que Jesus esteve na Terra, o que eles fizeram, quem eles eram, como que eles foram tão transformadores assim. E aí, para a gente poder entender um pouquinho disso, a gente vai discorrer, né, sobre essa questão de quem eram eles, mas antes eu queria que vocês comentassem aqui, mas sem procurar no Google, hein? E nem saindo da live. Queria que vocês comentassem o que vocês entendem por ser, o que é um discípulo e o que é um apóstolo. Qual que é a diferença de um discípulo e qual que é a diferença de um apóstolo? Comentem aí o que vocês acham. Quem não achar nada pode escrever também, nem faço ideia. Não sei o que é.
E aí, enquanto vocês fazem aí esses comentários, eu vou ler depois, eu vou fazer a leitura de 3 trechos que estão no Novo Testamento, né? E que falam um pouco dos apóstolos. Um dos trechos é do Evangelho de Lucas e 2 do Evangelho de Mateus, tá? Vamos lá. E andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André lançarem a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Jesus, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na barca com seu pai consertando as suas redes, e os chamou. Eles, logo deixando a barca, e seu pai os seguiram. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Segundo texto. Depois de reunir Jesus os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expelirem e para curarem todas as doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, que também se chama Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 4. Terceiro e último texto. Naqueles dias retirou-se para um monte a orar e passou orando a Deus. Depois de amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, a saber, Simão, a quem deu ainda o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, onde se achava grande número de seus discípulos e muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que foram para ouvi-lo e ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados pelos espíritos imundos ficavam sãos, e todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas capítulo 6, versículos 12 a 19. Então esse capítulo de Lucas e esses versículos fazem compatibilidade a essa segunda mensagem de Mateus, o capítulo 10 que eu trouxe. Então, Kair Bar Schutel, ele explica que a missão religiosa ela acaba sempre envolvendo 2 perfis de trabalhadores, os profetas e os apóstolos. Esses 2 perfis, eles são responsáveis por anunciar, espalhar e por completar a mensagem divina às sociedades. Então, os profetas vêm, anunciam e os apóstolos fazem ela acontecer na prática. E aí um exemplo claro disso no cristianismo, né, é de João Batista, que é considerado o maior dos profetas, e anunciou a vinda do Cristo e de diversas outras profecias reconhecidas. E anunciando a vinda do Cristo, ele anuncia a vinda do maior enviado de Deus. E aí Jesus, por sua vez, acabou escolhendo apóstolos, né, para levar essa mensagem de Deus ao mundo, fazendo jus, né, a esse complemento das informações. Então, João Batista, que foi uma figura central entre os profetas, né, preparou esse caminho para Jesus. Então, a mensagem de João Batista já era muito semelhante àquilo que Jesus viria para falar, para confirmar, para fortalecer. Então, ele foi como uma luz que acabou brilhando na chegada do cristianismo, né? Ele preparou todo o terreno para Jesus. Já os apóstolos, eles foram responsáveis para fazer cumprir, então, toda essa palavra do Cristo.
E como está na passagem de Lucas, após a oração a Deus, Jesus desceu do monte, né, e escolheu aqueles que o ajudariam nessa missão divina. Ele se dirigiu a um local onde havia muitos seguidores, onde tinha gente de tudo quanto é canto, como diz na mensagem. Na passagem, pessoas de muitas cidades diferentes que estavam lá para ouvir, para ser curado por Jesus. E ali Jesus ensinou os apóstolos como que eles deveriam exercer essa nobre missão, que é a de pregar o evangelho, que era de curar os doentes, que era de libertar aquelas pessoas que sofriam das suas dores, das influências espirituais negativas. E aí eu volto, né? O que vocês disseram em relação aos apóstolos e aos discípulos? Vamos lá. Quem teve a audácia de comentar aqui? A Cid comentou aqui que discípulo é seguidor. A Stephanie disse que não faz ideia da diferença. A Camila falou, eu sei que discípulo é como um aluno, ele aprende com alguém, mas o apóstolo eu já não sei. Então o apóstolo é o divulgador. Não sei se é bem isso, a Cid comentou. A Angelina, apóstolo após Cristo, e a Rose. Discípulo é aprendiz de um ser maior, apóstolo é um divulgador. Ariadne, apóstolo propaga os ensinamentos? Ela pergunta. E Amor, discípulo eu acho que é quem segue algo. Apóstolo eu acho que é quem, além de seguir, ensina, perpetua o ensinamento, passa a palavra, lição para frente. Mas é achismo dela, ela não sabe. Tá bem completa a sua resposta aí para achar, para ser um achismo. Os discípulos, o Yuri disse, é o seguidor e o apóstolo seria o pregador da palavra. A Rosana, discípulo, quem segue a Jesus. E aí, Angelina, apóstolo, continuidade da palavra do Cristo, discípulos recebendo os ensinamentos diretos. Alane, discípulo é um seguidor de Jesus. E o Serginho, creio que discípulo, seguidor, apóstolo, seja o escolhido para a evangelização. O discípulo é o seguidor, né, e o apóstolo escolhido para evangelizar. E o Washington comentou aqui, discípulo é quando segue algum tipo de conhecimento ou ideologia. Apóstolo vem de postular, viver e dar continuidade. Você copiou do Google, hein? Tá bem completa também. O Washington foi muito bem na resposta, a Muri foi bem na resposta, quem mais também foi bem na resposta? A Rose também. É bem por aí mesmo. Vocês tiraram nota 10. Parabéns. Então vamos lá. Então os apóstolos, eles são um grupo específico de discípulos, né? Discípulos são muitos, são vários. Só que os apóstolos, eles recebem uma missão especial, né? E aí dentro desse grupo onde existem esses discípulos, que são as pessoas que seguem alguém ou seguem uma filosofia, como alguém comentou, né? O discípulo, como alguém também comentou, acho que foi a Camila, é um tipo de um aluno. O discípulo é aquele que aprende. E qualquer pessoa pode ser discípula de alguém, né? É alguém que se esforça para ser como aquela criatura que está fazendo a divulgação de algum ensinamento, ou mesmo para aprender o que aquela pessoa está dizendo e praticar aquilo na sua vida. Então essas pessoas são discípulas. O apóstolo não, ele de fato é diferente, né? O apóstolo é aquele que é enviado. É um missionário que vai pregar a filosofia e que foi designada para ele, né? O apóstolo, ele é um designado pelo mestre. Então, no caso dos seguidores de Jesus, os apóstolos foram aquele pequeno grupo de 12, dos primeiros crentes, inclusive, se a gente for acompanhar a história dos apóstolos, foram, querendo ou não, os primeiros, não todos, mas a grande maioria, os primeiros que conheceram Jesus na sua peregrinação, no seu trabalho de divulgação, e Jesus deu a eles a autoridade, né, para realizar os mesmos sinais e compartilhar as revelações do Novo Testamento. Por isso então que eles têm tanta relevância, tanta importância. E nós
somos discípulos também, não é verdade? Nós somos discípulos de Jesus. Pelo menos nós vamos e estamos tentando ser discípulos de Jesus. Nós podemos ser discípulos também dos apóstolos. Então, qualquer um que ensine para nós, nós estamos sendo discípulos dessas pessoas, ou tentando fazer jus a essa alcunha. Certo? A Muri disse que chutou. E o Washington juro que não procurou. Acredito em vocês. Ah, foi catequista na Católica por um tempo. Então o Washington já... Ah, professor de História também. Ele e a Camila aí são 2 professores de História que não estão no nosso estudo. Aí não tem como competir com esse povo, né? Tem grandes conhecimentos. Então, Jesus teve muita gente acompanhando ele e acompanhando os apóstolos, né? Muita gente. Sempre foi um fuzuê por onde Jesus passava, principalmente depois que os milagres eles foram ficando cada vez mais evidentes e dado, né, o nome aos bois. Quem que fez aquilo? Foi Jesus. Quem fez aquilo? Foi Jesus. E isso causava um rebuliço na sociedade. Os judeus ficavam interessados, de um modo geral, mas incomodava os fariseus, né? E chegou a incomodar, num certo ponto, os romanos. E ele acabava atraindo multidões. E aí os seus exemplos faziam com que as pessoas, não só daquela cidade, fossem lá para ver ele como um artista que a gente vai lá para paga o ingresso e vai ver o show. Não, as pessoas começavam, algumas delas, a segui-lo, a acompanhá-lo em suas peregrinações. E eram centenas de pessoas. Essas centenas de pessoas, elas são citadas no Novo Testamento e são conhecidas como os 500 de Galileia, né? Os 500 de Galileia. A gente aprende um pouco mais sobre eles também na obra Boa Nova, do Humberto de Campos, que é psicografado pelo Chico Xavier. Tem um capítulo dedicado aos 500 da Galileia. E segundo Paulo, em Coríntios 15, capítulo 15, versículo 6, depois da ressurreição de Jesus, ele apareceu para mais de 500 pessoas, né? E a maioria delas estava viva ainda quando Paulo escreveu a carta. Então os relatos eram fidedignos. E os 500 da Galileia não eram só os 12, era um grupo gigantesco, né? Era um grupo muito amplo, muito diverso. Era um grupo composto por homens, por mulheres, das mais diversas classes, ordens sociais, origens, castas dentro do judaísmo, né? E a aparição de Jesus para esse grande grupo teve um grande e profundo impacto, né, na história do cristianismo, porque acabou fazendo fortalecer a fé de todos os discípulos, não só dos apóstolos. Isso auxiliou demais na expansão da igreja, né, da palavra do Cristo, de Jesus, e quando a igreja foi criada, impulsionando ela para todos os cantos, constatando mesmo, né, um compromisso, algo que foi firmado, muitas pessoas vivenciando, vendo aquilo acontecer, transforma aquilo numa verdade, você fortalece aquilo numa verdade, né? Então, os 500 da Galileia, eles podem ser vistos como um símbolo da universalidade do cristianismo, né? Que é uma religião que acaba dirigindo-se a todas as pessoas. Então, na época eram os gentios, eram os pagãos, eram os fariseus, eram os publicanos, enfim, todos aqueles samaritanos, né, que viviam naquela região da Judéia. E isso era independente, né, da sua condição, da sua origem, enfim. E aí a gente está falando aqui dos discípulos, de uma forma geral. Mas por que só 12 foram designados como apóstolos? E aí tem algumas curiosidades que eu queria trazer para vocês, e os historiadores vão gostar, né? O número 12 é um número que tem um simbolismo dentro do judaísmo, né? Por exemplo, ele está enraizado na formação, na tradição judaica, na formação das tribos de Israel,
né, que representam 12 tribos. Jesus, quando escolhe 12 discípulos, pode ter também estabelecido uma conexão entre o novo Deus, né, essa nova igreja, que esse Deus, novo Deus que eu digo sendo Deus de amor, né, não aquele Deus punitivo trazido por Moisés, mas ele acaba agregando aquele Deus a esse novo Deus, né, formando um tipo de símbolo para continuar essa aliança divina. Olha, é o mesmo Pai, só que é um Pai amoroso e não um Pai que quer ver a dor, que quer ver o sofrimento. Não, ele é acolhedor, é diferente. Outra curiosidade é que no número 12, ele normalmente era associado ainda, né, dentro do judaísmo, a ideia de completude e de perfeição. Então era um número perfeito, como gostam de dizer, o número cabal, né? Era o número 12. Então, escolher 12 apóstolos, Jesus pode ter querido também simbolizar a universalidade dessa sua mensagem para alcançar todos os povos, mais uma vez. Então, o que a gente pode entender, analisando os evangelhos e as características desses 12 apóstolos, é que eles foram os primeiros líderes, as primeiras testemunhas da mensagem, as primeiras testemunhas dos milagres de Jesus, e ao longo de toda a jornada deles com Cristo, eles demonstraram muita fé, né? Uma fé muito inabalável. E essa fé, ela foi construída, ela foi conquistada de Jesus para com eles. Não foi uma fé imediata. Então, se a gente pegar com Pedro, a fé de que os peixes surgiriam, ou com Tomé, a fé de que a água se transformaria em vinho. Então, assim, eles vivenciaram curas que para eles não era fantasia, era algo muito concreto, né? E era algo que, tipo, ele consegue, é possível fazer isso, né? É possível fazer algo que talvez nunca na minha cabeça conseguiria. Então, através das provas, Jesus conquistou essa fé. Por isso que a fé deles era uma fé inabalável, mesmo diante de todas as dificuldades que depois eles acabaram passando. E eles deixaram tudo para seguir Jesus, né? Tudo. Demonstraram um compromisso total com a missão do Cristo, né? Se a gente pegar Pedro, ele tinha uma esposa, ele tinha uma sogra. Os filhos de Zebedeu tinham uma mãe, tinham um pai. Então, todos os outros tinham os seus compromissos, as suas responsabilidades dentro da sociedade, e eles dedicaram completamente a sua vida junto com Cristo em sua missão. Então, os apóstolos amavam muito Jesus e amavam entre si, né? Aprenderam a se amar entre si, até porque fazia parte do básico que Jesus pedia para eles, né? E faz parte do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, dentro desse ensinamento básico de Jesus, era extremamente necessário que eles se respeitassem as suas divergências, perdoassem as faltas que cometiam com os outros. E isso fortalecia muito mais a palavra de Jesus e os exemplos que eles traziam. Então, mesmo tendo cada um desses apóstolos as suas próprias habilidades, as suas personalidades, todos eles acabaram demonstrando um potencial para fazer essa liderança após a ida de Jesus, né, para ensinar o Evangelho. Então, eles tinham alguns perfis que a gente enxerga em nós mesmos. Pedro, por exemplo, era impulsivo, era muito passional, né, tomava as decisões sem raciocinar, muito movido pela paixão, e isso, obviamente, levava ele a cometer muitos erros. O João Evangelista já era mais sensível, ele tinha uma profundidade espiritual diferente. Tiago, o irmão de João, ele era conhecido pela sua natureza prática, decidida. Então era um cara de fazer as coisas,
sem meias palavras, não pede duas vezes, né? Mateus era um cobrador de impostos, um cara que mexia com cálculos. E aí a presença dele, que era por ser um publicano, fez com que todos os apóstolos tivessem uma série de reflexões para que ele fosse acolhido, para que ele, dentro de uma posição de ódio dentro da sociedade, fosse acolhido através do amor e que eles vissem ele com uma perspectiva diferente dentro dos relacionamentos. E Tomé era um cara que sempre tinha dúvidas, né? Sempre questionador, sempre buscando entender as coisas, mas era uma pessoa extremamente sincera na sua verdade. Então, se a gente for pegar as características dos apóstolos, nós vamos nos ver muitas vezes eles em nós, né? E as mulheres? Estou falando dos apóstolos, mas tinham muitas mulheres ali também, lembra que eu falei, né? Muitos homens e mulheres seguindo o Cristo como discípulos. As mulheres, elas desempenhavam um papel fundamental, né, na vida, no ministério de Jesus. Porém, infelizmente, a sociedade patriarcal, a cultura da época, né, impedia, limitava o papel delas na liderança da igreja, como alguns acabaram tendo, né? Mas algumas delas foram marcantes, como Maria Madalena, como Maria Betânia, Salomé, foram testemunhas oculares do Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Elas acabaram tendo momentos cruciais dentro das suas missões e foram as primeiras a anunciar a notícia, né, da ressurreição, inclusive. Então, elas foram muito importantes dentro dessa formação e do crescimento da comunidade cristã. As suas histórias, elas inspiram, elas desafiam, né, os nossos conhecimentos. São inspiradoras para as nossas vidas até hoje, mesmo não sendo consideradas apóstolas. Então a história dos apóstolos, ela acaba nos oferecendo um espelho onde a gente de fato pode se reconhecer como seres imperfeitos, seres em constante crescimento espiritual, né? Quando nós analisamos as vidas dessas criaturas, nós acabamos encontrando então semelhanças, aprendizados que de fato nos ajudam a poder compreender melhor a eles, como eram, como viviam na sociedade deles, e a nós mesmos, como nós vivemos, como é a nossa sociedade e como que é a nossa jornada de fé. E aí a gente vai acreditar, a gente vai tentar melhorar alguns aspectos nossos e a gente vai acabar naturalmente também errando por conta dessa imperfeição de quem somos nós. A gente vai errar como Pedro fez ao negar Jesus, a gente vai errar como Tomé ao não acreditar em determinadas coisas, vai errar como Paulo, né, que também não é considerado um dos 12 apóstolos, mas teve um papel crucial na evangelização do cristianismo. Mas Paulo errava, né? Errou ao perseguir os apóstolos e depois foi o perseguido. E o importante é a gente perceber e usar eles como exemplos, né? Que a gente consiga ser unido pelo propósito que nós temos em comum. Eu aqui na minha casa, cada um de vocês aí nas suas casas, nas suas vidas, no seu dia a dia, que é o de aprender com Jesus, aprender com os apóstolos, aprender com os filósofos da contemporaneidade, aprendermos com a doutrina espírita, a sermos alguém diferente, alguém melhor nessa encarnação. Então que a gente consiga entender a diversidade das ideias, das personalidades, que elas possam ser enriquecedoras para nós, que nós possamos extrair das pessoas sempre aquilo que possa nos agregar, sempre aquilo que for bom. A gente pode continuar tendo as divergências de pensamento, mas é impossível que alguém não tenha coisas boas para nos passar, por mais divergências que a gente tenha de conflitos de ideias. Então que a gente consiga separar isso, né? Que a gente consiga aproveitar isso das pessoas. E aí a gente consegue ser diferente. Os apóstolos, assim como nós,
enfrentaram perseguições nas suas filosofias, nas suas crenças, encontraram dificuldades, tinham as suas dúvidas, né? Porque em algum momento eles devem ter pensado, caramba, mas será que é isso mesmo? E a história acaba nos mostrando que a vida cristã, ela não é isenta de lutas. A vida cristã é uma vida de trabalho, né? Como é uma vida de transformação do eu velho para o eu novo, isso mexe com várias coisas dentro de nós, né? Com sentimentos cristalizados, com hábitos que nós temos. Não só que nós trazemos dessa encarnação, mas que a gente já vem resgatando de outras. E aí a gente tem mais resistência, a gente tem mais dificuldade. Então elas são as lutas que nós devemos travar, né? Travar as lutas contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra o nosso ego, para que a gente consiga ter uma vida mais saudável. E a fé no Cristo, nos seus ensinamentos, na vida futura que o Espiritismo nos ensina, nos auxiliam demais para isso. Então que a gente se agarre, seja bastante firme nessa crença. E mesmo diante dessas adversidades que a gente tem, né, que a gente consiga, assim como os apóstolos tiveram, sucesso nas suas missões, nos seus compromissos. Que a gente tenha sempre coragem, que a gente não desista no momento dos obstáculos quando eles vierem. A gente pode ficar, claro, ter o sentimento de sofrimento, ter o sofrimento de dor, aquele sentimento, aquela angústia de que determinado sofrimento não passa, né? E a gente não tem que tentar não sentir isso, não faz parte, a gente tem que saber trabalhar isso dentro de nós. Como que eu consigo absorver isso e transformar em algo bom? Como que eu transformo a minha ansiedade em algo que pode ser produtivo, que pode ser bom para mim? Que possa me fazer com que eu seja útil para mim e para as outras pessoas. Então, cada apóstolo tinha os seus dons e as suas habilidades. E eles utilizaram esses dons e essas habilidades para construir a Igreja do Cristo. E aí que nós também possamos nos inspirar neles, né? Descobrir os nossos dons e as nossas habilidades para que a gente consiga desenvolver em nós os nossos próprios talentos a serviço de nós e de Deus. A humanidade dos apóstolos, que é essa questão de perceber o quanto eles são parecidos ou foram parecidos conosco, faz com que a gente também permita percorrer um caminho de autoconhecimento, né? De crescimento espiritual dentro da nossa missão. Então, reconhecer essas nossas semelhanças com os apóstolos faz com que a gente também se conecte mais profundamente a Jesus e a Deus e a toda essa comunidade do Cristo. Então, a minha sugestão para cada um de vocês na noite de hoje, para a gente encerrar, é que vocês conheçam mais quem são os apóstolos, né? O que eles têm a nos ensinar. Quem foram eles? Como viveram? A série The Chosen é um exemplo que mostra muito desses bastidores do cristianismo, né? Ele foca menos em Jesus e mais como reagiam os apóstolos. Então, como que eles viviam, como que eles reagiam a tudo que estava acontecendo, é um bom caminho para se perceber. Estudar na Bíblia ou dentro da literatura espírita quem eram, né, esses espíritos que foram tão abnegados, aí a gente vai conseguir perceber muito mais as nossas semelhanças para com eles. Deu para extrair um pouquinho do ensinamento da noite, um pouquinho dos apóstolos. A Zezé comentou aqui, belíssimo foi o encontro de Paulo com Jesus. Eu amo o livro Paulo e Estevão. O nome do meu Wi-Fi aqui de casa é Paulo e Estevão. É para que quando as pessoas chegarem aqui em casa, já perceber que tem um espírito aqui. É Nosso Lar e Paulo e Estevão. O Wi-Fi. A Angelina se reconhece, né? Pedro sou eu. Maria de Nazaré, o Ashton também cita, claro, não falei o nome dela, mas também, né? A Edina fala para não levar para o pessoal, né, essa questão da divergência desses seres
tão abnegados aqui dentro do trabalho evangelizador do Cristo. E aí a Angelina, né? O autoconhecimento é muito importante. Ele é fundamental, né, Angelina? Sem autoconhecimento a gente não melhora. A gente fica e segue sempre estagnado, sempre na mesma, profundamente parado. E a nossa encarnação, ela acaba não tendo utilidade. E para que a gente veio, né? Se eu não estou fazendo valer ela. Se eu estou aqui passeando e de férias. Estava conversando com a minha sogra. Minha sogra estava passando por umas dificuldades lá na casa dela, de diversas ordens. E aí no final eu falei para ela, olha, força aí, porque a gente sabe que o nosso compromisso, Deus falou assim, você não vai ser rico, você tem que trabalhar, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar. Nada de moleza nessa encarnação, né? E aí ela deu risada, né? E falou, é verdade, né? Se a gente fizer tudo que a gente tem como proposto, nada vai nos faltar, né? Essa força, essa fé, elas vão nos auxiliar a todas as dores serem passageiras, a todos os sofrimentos serem passageiros, para que a gente não fique preso neles. Porque não tem como, né? Os BOs, as intercorrências na vida vão acontecer. Mas, e se a gente está conectado, se a gente está ligado a Deus, com fé, com esperança, com amor, oferecendo sempre o amor, a gente vai estar sempre bem calçado, né? Bem sustentado, bem apoiado por Deus, pela espiritualidade. O que for merecedor de nós vai acontecer. E essa, é claro, né? Trabalhando sempre a esperança, sempre a fé. A Stephanie disse que caiu aqui na live por acaso. Seja bem-vinda, Stephanie. A live é todo domingo às 21 horas. Ao final do Evangelho eu já subo ela para o Instagram e ela está acontecendo no YouTube também nesse momento. Só que no YouTube ela só vai ficar liberada amanhã às 6:30 da tarde, tá bom? E aí, Zezé, que tenhamos a consciência do apostolado e vamos evangelizar. É isso aí, Zezé, vamos evangelizar. A Dinete disse que foi excelente. Todo mundo dando boas-vindas aí a Stephanie. Aí o Serginho comentou aqui, estudei sobre os apóstolos, aprendi muito com o caráter de cada um. Muito bom. Conhecê-los muda completamente. É engraçado, né? Porque a gente estuda, às vezes faz uma leitura e a gente vai pegar uma ficção que nem o do The Chosen e ver coisas que às vezes a gente deixou escapar. Mas tá lá, tá no Evangelho. É muito bom. Bem, vamos para as nossas vibrações. Nesse momento a gente vai para as pessoas que estão chegando pela primeira vez. Nós vamos fluidificar as águas. Dá para correr lá, buscar uma água para fluidificar. Eu vou fazer a leitura dos nomes que cada um aqui for colocando para as vibrações da noite de hoje, tá bom? Então, também quem quiser colocar, fique à vontade aí para digitar. E eu vou começar, tem bastante tempo, porque eu vou começar lendo os nomes colocados na postagem, na publicação que eu fiz hoje cedo, tá bom? Então vamos para as nossas vibrações. Nesse momento, vamos fechando os nossos olhos mais uma vez. Vamos sentindo toda a energia que a espiritualidade nos proporciona nesse momento, nos dando toda a sustentação. Sentindo essa energia nos envolvendo, emanando de nós, do topo das nossas cabeças, sentindo ela sair da palma das nossas mãos. E essas boas vibrações vão se direcionando à espiritualidade que nos acompanha no trabalho de hoje. Que esses irmãos possam absorver todas essas energias positivas, de amor, e propagar, direcionando pelo bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, para aqueles que se encontram em guerras, para aquelas criaturas que vivem a fome e a miséria,
aqueles que estão passando por situações de desastres naturais. Vibremos a essa pátria bendita que nos acolhe, ao Brasil, a todo o povo brasileiro. Vibremos aos dirigentes da nossa nação e vamos vibrando a todas as criaturas que vivem nas ruas, abandonadas pelas suas famílias, estão perdidas nos vícios. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos encarcerados nas prisões, aos idosos nas casas de repouso. Vibremos as pessoas que estão doentes em seus lares, que passam por qualquer situação de violência em suas casas. Vibremos aos hospitais, a todos os profissionais da saúde e as pessoas que se encontram nos hospitais e nas UTIs. Vamos visualizando alguém que queiramos que receba essas boas vibrações. Eu nesse momento ainda peço vibrações à minha mãe, ao meu irmão, à minha cunhada, à minha esposa, ao seu trabalho, à minha filha. Uma vibração especial para a Graça, nossa companheira, para todos que estão nesse estudo desse Evangelho dominical. E que possamos então visualizar alguém recebendo esses bons fluidos, que a espiritualidade possa intervir, cuidando dessa pessoa por alguns segundos, das suas necessidades físicas e espirituais. E assim agradecemos às equipes do Dr. Bezerra de Menezes, que nesse momento possam fluidificar as nossas águas, colocar nelas os remédios necessitados, as quais nós necessitamos, para o nosso refazimento diário. Pedimos também que cuide do nosso sono, não só hoje, mas durante toda a semana, que possa ser um momento de refazimento para as nossas energias no nosso dia a dia, que essa ferramenta, esse templo que é o nosso corpo, possa estar sempre pronto para oferecer o melhor que nós tenhamos a intenção de oferecer. E assim deixamos ainda uma vibração especial e que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E agradecemos ao Pai, com todo amor, com toda humildade, por esse momento desse encontro, pelos ensinamentos recebidos. E pedimos a Ti, Pai, que cuide de nós ao longo dessa semana, que nos proteja, que nos envolva com todo o Seu amor, que impeça todo e qualquer mal contra nós, e que possamos fazer a nossa parte, mantendo as boas vibrações, os bons pensamentos, as boas ações, aonde quer que estejamos. E encerramos o Evangelho de hoje, dizendo a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho de hoje. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês em suas casas,
Muito obrigado pelos comentários, pela interação e que todos vocês tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo domingo. Até lá, gente.